Meus filhos, começamos o Tríduo Pascal. Vamos começar a partir de hoje a chamar desta forma, que é a forma correta. Missa de lava-pés não está no missal. Verdade. O nome que o missal dá à missa que abre o Tríduo Pascal é a missa da ceia do Senhor. Ainda alguns dias atrás, nós recordamos, Domingo de Ramos, que durante esses dias faríamos diversas memórias. E hoje, sim, fazemos a memória da última ceia de Jesus. Nós estamos espiritualmente no cenáculo. Nós estamos diante de nosso Senhor, que numa ceia judaica, de uma ceia judaica, tira apenas 2 elementos e institui um sinal novo, um sacrifício novo e um mandamento novo. O livro do Êxodo, nossa primeira leitura, fala da primeira Pessah, da primeira passagem, da primeira Páscoa, onde o povo que estava para sair do Egito sob a guia de Moisés foi instado, convocado a ofertar o sacrifício de um cordeiro de 1 ano e sem defeitos, a pegar o sangue desse cordeiro e colocar sobre os umbrais e sobre os beirais das portas de suas casas e a consumir naquela mesma noite todo o cordeiro imolado. A Páscoa dos Hebreus, que muita gente acha que foi a passagem pelo Mar Vermelho, na verdade não foi isto. A Páscoa dos Hebreus é a passagem do anjo da morte que poupou os primogênitos de Israel, em cujas casas estavam o sinal do sangue do cordeiro imolado. A Páscoa é isto: um sangue derramado para que o sangue dos primogênitos não fosse derramado. A linguagem do sacrifício ainda estava em voga, e Deus, como um bom pedagogo, tinha que dar tempo ao seu povo, e formando mentalidade nova a cada geração. Quando o povo, segundo os próprios profetas dizem, é um povo de dura cerviz, já viram essa expressão? É chique, né? Vocês entendem o que significa? Não? Cabeça dura, gente ruim, que não quer mudar, que não quer se converter. Então, o educar as gerações para o povo do Antigo Testamento durou alguns séculos. Mas estava já o cordeiro imolado, e o anjo da morte passou, e no meio do povo que Deus escolheu, ninguém morreu. A todos foi dada a vida. Nosso Senhor, então, vindo até nós, é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento tirou o povo do Egito. O novo Cordeiro realiza uma passagem maior, bem maior, incomparável. Para fazer a memória desta passagem, o povo judeu fazia na sua Pessah uma ceia, onde algumas coisas eram necessárias. Era necessário um cordeiro assado, um carneiro de 1 ano que não tivesse nenhum defeito. Eles também acrescentavam pão ázimo para fazer memória de que a saída do Egito foi feita às pressas,
Eles acrescentavam o vinho, simbolizando a alegria da libertação que Deus tinha dado. E com o passar do tempo ainda se acrescentaram comer ervas amargas para lembrar a amargura do tempo da escravidão. E alguns ainda chegaram a acrescentar também um ovo que mergulhava numa água com sal para fazer memória da passagem também. Mas isso foram acréscimos posteriores. Originalmente era o cordeiro, o pão ázimo e também, se fosse possível, ter o vinho, simbolizando a alegria. Entre os diversos elementos, Nosso Senhor não escolheu o cordeiro, porque daí em diante não era necessário mais derramar sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali, já em pessoa. Ele não escolheu mais as ervas amargas para nós consumirmos. Ele tomou toda a amargura que o mal provoca na história da humanidade para si. Daqueles sinais, ele manteve o pão e o vinho. E dá a eles um novo sentido, como vai dizer a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto mais antigo, o primeiro que foi escrito para se falar da ceia eucarística. Eu recebi do Senhor, diz o apóstolo, o que eu mesmo vos transmiti. Na noite em que quem foi entregue, o Senhor tomou o pão, tomou o vinho. Sobre o pão disse, isto é o meu corpo dado por vós. Sobre o vinho disse, isto é o meu sangue derramado por vós. É a nova aliança. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que dele comerdes o corpo meu, que é este pão, fazei isto em minha memória. Nosso Senhor, portanto, assume o costume judeu de fazer memória, zikaron, quando através de um rito eu torno presente aqui e agora o fato que eu estou celebrando. Não é lembrar o passado, é eu me colocar dentro do acontecimento. A partir da instituição desse novo sinal, nós nos colocamos diante do Senhor que dá a vida, que dá o seu corpo, que derrama o seu sangue. É isto, meus filhos, que acontece na memória que fazemos em cada Santa Missa. Com o passar do tempo, esse gesto ritual recebeu diversos nomes. Recebeu o nome de Eucaristia, em grego significa agradecimento ou ação de graças. Recebeu o nome de fração do pão, fazer memória da vida que Nosso Senhor dá, porque literalmente era partido. Recebeu também o nome, com o passar de tempo, de missa, por conta de uma frase que era sempre dita no final do rito, onde se dizia ite missa est. Ide, uma vez que o Senhor deu-te a vida dele, ide, agora é tua missão também dar a vida como o Senhor te deu. Se a gente fosse traduzir num português bem mais claro, tem alguns aí que ficam, a missa terminou, ide em paz. Meu Deus do céu. O significado literal é esse. O Senhor deu-nos a sua vida, agora é tua missão dar a vida como o Senhor te deu. Ide, é a missão vossa agora, porque a missão do Cristo é consumada no sacrifício. É este o significado, portanto, daquele rito que é dito no final da missa e que muita gente em diversas paróquias aí no Caribe e na França nem presta atenção no que está sendo dito, porque quando o padre diz ide, já foi. Dá vontade de dizer, ide em paz, o Senhor vos alcance. Às vezes dá a impressão que o momento do encontro com Jesus é o mais enfadonho que existe. Por isso a pressa
em ir embora. Quanta gente termina a missa, não dá 1 minuto, a igreja está vazia. Ninguém se recolhe, ninguém agradece a palavra a nosso Senhor, ninguém agradece o encontro que teve com Ele, ninguém agradece o dom da vida que de novo se tornou presente, ninguém agradece o milagre que aconteceu diante dos olhos de todo mundo sobre o altar, ninguém agradece nada. Ô povo ingrato! E ainda querem chamar a missa de Eucaristia, ainda querem chamar de agradecimento, de ação de graças. Se terminou e depois foi embora se abanando, como se tivesse uma panela queimando no fogo. Fazemos memória do dia em que Cristo escolheu os sinais para fazer memória do seu sacrifício. É este o grande sinal que celebramos hoje. Junto com a memória da instituição desses sinais, não podemos também deixar de fora os outros sinais. Para que este sacrifício perpetuasse ao longo da história, ele deu uma ordem, especificamente aos 12 que estavam ali, ou melhor, aos 11, porque nesse instante Judas já tinha capado o gato procurando suas 30 moedas. Fazei isto em memória de mim. Jesus, então, dando esta ordem àqueles homens, deu a eles depois autoridade para que esta mesma ordem fosse transmitida ao longo dos séculos e pela sucessão apostólica chega até nós. Ou seja, em cada missa nós temos o ligame espiritual com nosso Senhor, nós temos o ligame histórico, porque pela sucessão apostólica e essa ordem dada chega a nós, não é o fato de eu simplesmente achar maravilhoso aquilo ali e agora eu quero ser padre, bota a mão na minha cabeça, pronto, agora eu posso transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Não é assim que acontece. Isso acontece em muitas seitas, onde os autodenominados apóstolos, pastores, episcopos e episcopisas, assim, ficam tentando forçar a barra sem ter nenhuma ligação histórica com nosso Senhor Jesus Cristo. Também se institui o novo mandamento do amor, que no fato de lavar os pés, ele quer deixar bem evidente. Toda memória manual, ela fica, ela nunca é esquecida. Quer aprender a fazer algo prático? Você tem a teoria, mas você só vai realmente aprender quando começar a fazer. Basta ver, por exemplo, na cozinha. Você só vai aprender uma comida não assistindo um vídeo no YouTube. É quando você cortar os ingredientes, separar a quantidade, se queimar na beira do fogão, melar a mesa, melar a parte de cima, melar a panela, colher, tudo. Quando as pessoas me pedem para ensinar algum tipo de receita, eu gosto de ir fazer junto, que é assim a memória visível, manual, sensível. Então, nosso Senhor, ao lavar os pés dos discípulos, dá este novo mandamento: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus filhos, o rito do lava-pés ele não é obrigatório para começo e conversa, porque senão dá a impressão que a gente veio para a igreja participar de um teatrinho sem graça. Ele não é obrigatório. Isso é apenas porque na igreja surgiu o costume de novo empregar o método de Jesus. Nós vemos, nós ouvimos, somos tocados. Isso é memória sensível. E deve ficar claro para nós que a mensagem de hoje não é que bonitinho, o padre lavou os pés daquele pessoal ali. Não, a mensagem de hoje não é essa. A mensagem de hoje é essa: a gente se espanta diante do Senhor que se faz servo e manda a nós que o seguimos sermos igualmente servos do jeito que Ele é. Não é do jeito que Ele foi, é do jeito que Ele é, porque fazemos memória, estamos no cenáculo. Entendem a lição?
Ou será que ainda não entenderam? Na igreja, meus filhos, as relações entre nós não devem ser baseadas no poder, mas no serviço. É ridículo quando algumas pessoas ficam brigando por poder. Devia ter mais cargos, porque nós queremos ter o direito de ser ordenados, nós queremos ter os direitos. A ordenação não é um direito, é graça de Deus. Tem muita coisa hoje por conta do feminismo, querendo fazer entender algumas coisas que são completamente estranhas ao Evangelho. E isso não é machismo, não é interpretação machista. Quando a pessoa tenta interpretar a palavra de Deus com critérios alheios à revelação, a pessoa corre o risco de cometer heresias muito grande. Dou-vos um mandamento, amai-vos. Não é ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você mesmo é a medida do amor para com o outro, eu tenho pena do outro. O critério da medida do amor é o amor como Jesus nos ama. Este é o mandamento novo. Dê a vida pelo outro como eu dou a vida por vocês. Portanto, agradeçamos ao Senhor, porque em cada Eucaristia, de novo se dá a nós. Em cada Eucaristia, de novo, Ele nos serve. Em cada Eucaristia, de novo, Ele quer colocar no nosso coração o desejo de servir o próximo, que é próprio do coração dele. Que sejam essas as disposições ao começar este nosso tríduo pascal. Quem perdeu hoje terá perdido. Que pena, nem todos vêm. Para vocês entenderem como é a dinâmica ritual do tríduo de Páscoa, hoje a gente começa a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não tem bênção final. A celebração continua amanhã sem a gente fazer em nome do Pai no começo e sem ter bênção no final. E na vigília, a celebração não começa de novo em nome do Pai, mas tem a solene bênção final. Ou seja, a bênção final da missa de hoje vai ser só no final da missa da vigília de Páscoa. Quem perdeu, terá perdido. Eu digo isso porque muita gente assim leva mais em conta a bênção que é dada no final da missa do que a bênção que foi a missa inteira. Que pena. Essa é a dinâmica do tríduo de Páscoa. Nós vamos repetir visivelmente o gesto do Senhor. Não seja um teatro, até porque eu não sou muito bom ator. E depois de um tempo, quando o corpo já reclama algumas limitações, a gente já não consegue fazer com a desenvoltura que fazia 20 anos atrás. Mas que seja um lembrete para nós, de que como o Senhor serviu, devemos nós também servir. Quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E o servo de todos. Aprendamos a lição.